Fala, turma, sejam muito bem-vindos aqui ao Pode Sonhar. Pessoal, nessa semana temos feito uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo e está sendo um grande prazer para a gente poder proporcionar esse conteúdo para vocês. É claro, quem está junto nessa conosco é o jornal digital Poder 360, nosso parceiro de sempre. Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, eu sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar e para essa série, para essa semana eu trouxe aqui ao meu lado o repórter do Poder 360, Fabrício Julião. E, Fabrício, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Pablo Marçal, que é empresário, investidor, influenciador digital, foi pré-candidato à presidência da República em 22 e hoje é candidato à Prefeitura de São Paulo. Pablo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Valeu demais. Vamos lá. Boa. Pablo, antes da gente de fato entrar aqui no nosso episódio, cara, eu mencionei o nosso parceiro, o Poder 360, eles têm trabalhado cada vez mais para colocar o poder na mão dos eleitores. Então, eles recentemente lançaram uma ferramenta chamada Poder Monitor, de monitoramento dos 3 poderes, na qual você consegue acompanhar dados dos mais variados tipos, como dados de patrimônio, custos de campanha, doações dos seus candidatos. Então, eles estão com uma mega promoção no site. Até o primeiro turno, você consegue acessar a ferramenta completa por R$ 3,32 por mês. Além disso, você vai ter uma visualização ali completa de como está o cenário eleitoral em cada uma das principais cidades do Brasil, graças ao agregador de pesquisas da ferramenta. Então, convido vocês a conhecerem no monitor.poder360.com.br. E Pablo, agora entrando de fato aqui no nosso episódio, cara, como eu te falei, a gente tem uma audiência de empreendedores aqui, especialmente os jovens, e a gente recebeu outros candidatos aqui ao longo dessa semana também, e começamos da mesma forma essa entrevista. Por que um empreendedor paulistano deveria votar em você, Pablo? Porque o empreendedorismo liberta. Porque a gente vai colocar o empreendedorismo na escola pública, para as pessoas desde pequeno aprender isso. Hoje, mais de 80% das companhias são fechadas até o 3º ano de criação de uma empresa. E a situação que mais fecha companhias significa despesa fixa. Então, a segunda coisa que a gente vai colocar chama educação financeira para não fechar a empresa. Porque já não sabe como abrir e quando abre, fecha, a maior parte delas. O empreendedor ele tem que votar porque todo o CNPJ da cidade de São Paulo vai ter um braço de ensino para treinar 3 públicos. Vai treinar os seus colaboradores, os parentes dos colaboradores e treinar as pessoas que moram próximas à empresa. Isso tudo por EAD. Então vai ser estilo uma faculdade digital mesmo. Uhum. Eu que sou o número 1 em infoproduto no Brasil hoje, eu quero fazer que, a partir da minha entrada na Prefeitura de São Paulo, cursos não sejam mais vendidos. Cursos fiquem gratuitos. Vou chamar os maiores nomes do Brasil, né, para gravar essas aulas. Então, a Prefeitura de São Paulo vai ser pioneira nisso no Brasil. E essa questão do empreendedorismo, a gente vai atrair, né, 2 milhões de novos empregos para as periferias. Como é que isso vai funcionar? Primeiro, em 1.460 dias de governo, né, que a gente vai servir o povo através da Prefeitura de São Paulo, colocar esses 2 milhões de empregos vai fazer com que a gente diminua a poluição na cidade, a gente cria um amortecedor de fluxo em volta da cidade, né, que são 38 cidades na região metropolitana. Esse amortecedor de fluxo, quem estaria buscando oportunidade dentro do centro expandido vai ficar ali naquela ponta, vai ser empregos, né, limpos, empregos que não são industriais, de fumaça, de fábrica desse estilo. A gente não pode ter isso mais dentro da cidade de São Paulo. Então, isso vai diminuir a poluição, vai melhorar a mobilidade, vai trazer mais desfrute para as pessoas. Então, as empresas que tiverem 80% do seu quadro de colaboradores com pessoas no mesmo bairro, né, morando no mesmo bairro que a empresa, ela vai ter benefício fiscal. Então, o que você tem que colocar na sua cabeça é que de todos os candidatos, nenhum é empreendedor, não sei eu. O Nunes gosta de falar que é empreendedor, mas ele abriu empresa para pegar o dinheiro da prefeitura para fazer mídia. Ou seja, ele não faz a mínima ideia do que é ser empreendedor. Eu tenho dezenas de empresas, eu invisto, sou investidor anjo também, startup, tem mais de 120 empresas investidas. E nosso conglomerado empresarial avaliado em bilhões. E por que o empreendedor tem que tocar a prefeitura? Porque a maior parte da prefeitura é feita por gestão, não está comprovado nenhum deles. Você que está me assistindo, se fosse um processo seletivo para governar uma empresa
com 10 mil colaboradores, eu tenho certeza que mesmo você não gostando de mim, você ia me contratar no lugar deles. Se fosse para uma prova de resistência, mesmo você não gostando de mim, você ia me contratar para ir nessa prova, porque eu sou o único que fiz uma prova de resistência. Se fosse para alguém que tem inteligência emocional, sou o único que consegue segurar o tranco. Esse povo fica maluco. Para-choque de comunista já tá xingando, desesperada, né, nas entrevistas. O da Pena, você já viu o que ele fez, né? Aquilo ali é uma tentativa de homicídio. O vereador que tá aí no cargo de prefeito, é uma vergonha ver a cidade tão suja, com esgoto sem solução no mandato dele. Nesse último mandato todo aí, né, do João Dória, que ele é dele o governo até hoje, ele ainda vai votar no Nunes. Então, assim, o empreendedor, né, que tem mais de 2 milhões, se o empreendedor votar no Marçal, você tem a certeza, nós vamos ensinar isso numa ponta e vamos ensinar isso na outra e vamos fazer parceria público-privada pra caramba. Pra quê? Para a cidade acelerar esse processo de crescimento. Candidato, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu estendo até o agradecimento a toda a sua equipe, a Luma, todo o pessoal. Eu queria começar perguntando ao senhor quais são as suas propostas para a desburocratização na cidade de São Paulo, dentro disso que você já trouxe. Primeira coisa é tirar na companheirada inteira. Né? Porque se você votar no 28, você tem certeza que eu não devo um cargo para ninguém. Eu poderia sair com 5 partidos políticos, desde que eu me curvasse para bandido, para ser vice. Eu abri mão disso e sou o único que não tem tempo de TV, não tem tempo de rádio, não tem padrinho político, não tem minhas redes sociais que eles derrubaram, não ganho direito de resposta. Tô sem meu braço direito, tô de jejum hoje, eu fiz 4 dias de jejum na água pelo povo, só tô alimentando de água, pra você ter uma noção. E aqui tá o segredo, pode fazer tudo, nós vamos levar esse trem no primeiro turno. Então, a primeira coisa, para desburocratizar a máquina, a gente tem que trazer tecnologia, informatizar tudo. Né? Não faz sentido até hoje um medicamento perdendo um lugar sem estar faltando no outro. Isso é falta de gestão. Você tinha que fazer uma seleção automática num centro, né, de informação tecnológica que já coloca a fila de trabalho, falando, ó, pelo gasto no Grajaú, a gente precisa do medicamento tal que está sobrando em outro lugar. Isso aí não precisava nem de humano estar mexendo com isso. Pronto. A questão de unificar prontuário em todo o sistema. Você vai numa UPA, depois você vai na outra e não consegue puxar o prontuário. Isso é ridículo. Então, não ter companheirada. Colocar a tecnologia. Treinar esse povo em gestão. É isso que vai desburocratizar a máquina. E tudo que for possível, transferir para o povo. Como assim transferir para o povo? Iniciativa público-privada significa transferir o poder para o povo. Não faz sentido a gente querer tocar isso tudo dentro da prefeitura sem envolver o povo. Não brigue com quem é empreendedor. Empreendedor é um CPF que tem um CNPJ. Então, por exemplo, vou lançar uma coisa na prefeitura de São Paulo para limpar essa cidade. Aí eu pergunto para vocês dois, a cidade está limpa? Você passa em todos os lugares, você vê lixo em vários lugares, sim ou não? Sim. É absurdo. Então, nós vamos criar uma figura de um zelador que vai ser uma dupla. Eles vão trabalhar e vão fazer a gestão de 10 quadras. A cidade vai ser limpa. Nós vamos capilarizar todas as subprefeituras em 96, que são 96 distritos. Só que a gente vai diminuir os prédios. Tem subprefeitura que tem 7 prédios. Nós vamos colocar em um só, um único prédio. E nós vamos investir de novo na tecnologia para você ter o serviço da prefeitura na sua mão e nós vamos criar um call center para você ser atendido igual um cliente. Quer reclamar de sujeira, quer reclamar, vai ser registrado. Nós vamos tratar isso... Isso é porque assim, os políticos... Com métricas, né? Com métrica, com indicador, com gestão. E toda semana apresentar isso para a população. Vai ser a primeira vez que vai ter o povo governando. Uhum. Então, assim, nós não estamos devendo nada, eu não preciso de dinheiro público. Só falta você cair a ficha e falar, poxa, eu não preciso gostar desse cara, eu tenho que dar uma chance para o futuro. Uhum. Eu tenho que dar a chance para alguém que não é da política, eu tenho que dar a chance para alguém que quer realmente fazer diferença, e é isso que eu vou fazer. Pablo, a gente também viu, você também já tocou algumas vezes aqui nas suas respostas, cara, sobre a importância da educação empreendedora e de dar essas ferramentas para os empreendedores, para o povo paulistano. Você falou sobre o Jornada da Prosperidade. Como que vai funcionar esse programa, Pablo? Todo mundo que tem programa social, ele precisa ser liberado para ter renda alternativa. Se você não for liberado para ter uma renda alternativa, você não vai sair daí nunca. Eu quero saber, você não quer vestir melhor? Você não quer comer melhor?
Você não quer ter lazeres melhores, viajar, fazer tudo diferente? Esse é o governo da prosperidade. Eu que vim, sou filho de faxineira, filho de funcionário público. Estudei na escola pública. Eu tenho para te falar algo. Você vai prosperar. Se você apertar 28 na urna, você vai prosperar. Por quê? Porque meu foco é levar o Brasil até 2050 para se tornar a nação mais próspera da Terra. E tendo a chance de ser seu prefeito, eu vou provar para 5.567 cidades do Brasil que a mais complexa e maior cidade do hemisfério sul e mais poderosa conseguiu. Ou seja, nós vamos colocar no ensino básico, para mudar a mentalidade do povo, vamos transformar a escola pública em escola olímpica. Por quê? Pega todas as crianças e cada uma vai se inscrever em 3 esportes para ela descobrir a vocação. Descobriu uma, todos os alunos da rede pública que forem para competições, nós vamos dar bolsa para quem compete. Então, não quer competir, quer só questão de recreação e educação física, beleza, não tem bolsa. Vai para a competição, bolsa da Prefeitura de São Paulo. Segundo, nós vamos ensinar educação financeira, tecnologias do futuro, as profissões do futuro, que nos próximos 15, 20 anos vai ter um problema no Brasil. Como a gente não é uma nação que gera patente, que cria algo, que não tem nossos próprios carros, ninguém aqui usa os próprios computadores, os relógios que vocês usam também é tudo suíço, tudo americano. Nós temos um problema. O dele é europeu. Esse é da 25 de março, é? Não sei. Então não sei. Então você não pode falar, não. Mas Suíça não é. Mas Suíça não é. Se você não sabe de onde é, como você alega que não é da Suíça? Você não sabe. Aí eu tenho bastante convicção. Você tem só convicção. A Tommy, olha aí pra mim, de onde que a Tommy é, que o relógio dele é da Tommy. Se é da 25 de março, eu não sei. A verdade é o seguinte, nós não somos um povo que cria. Isso vai dar um prejuízo muito grande em 2040 e 2050. Não vai porque eu vou entrar na política e vou mudar essa mentalidade do nosso povo. Nós temos que ter uma empresa sozinha no Japão que tem mais patente registrada do que o povo brasileiro inteiro, é americano. Ou seja, o relógio que você usa, a maior parte das roupas que a gente usa é tudo de fora. Marcas de tênis, tudo. Por que a gente não cria as nossas marcas? A gente não honra as nossas marcas, né, que tem aqui, mas a gente acaba não usando e não dando vazão para isso. É isso que eu quero. Eu quero trazer essa mentalidade desde a escola, trazer essa mentalidade nas empresas. Eu espero essa criação de 2 milhões de empregos, né, para diminuir a criminalidade. Cara, empregos nas comunidades é a coisa mais poderosa que pode acontecer. Porque diminui poluição, diminui o estresse, diminui menos investimento em saúde, saúde remediadora, né? Aumenta a disposição da pessoa, o tempo de qualidade para ela ensinar os filhos. É um absurdo. E melhora, diminui a criminalidade. Porque onde tem oferta de emprego, diminui a criminalidade. Candidato, você falou sobre implementar a educação financeira nas escolas. No seu plano de governo isso está bastante claro, tem várias páginas sobre isso. Queria que você explicasse se o senhor pretende conversar junto à Câmara para ter a obrigatoriedade de uma disciplina sobre empreendedorismo nas escolas, a partir de que ano seria, quem ia lecionar? O primeiro ano vai ser extracurricular. Nós vamos treinar os professores da rede pública. A questão do empreendedorismo, a gente vai trazer empresários mesmo, um programa de voluntariado. Pessoas que já tem 2 milhões. Se eu não conseguir arrumar 3 mil para fazer isso, eu vou ter que trabalhar de varrer rua aqui. E a gente vai fazer um trabalho de colocar esses voluntários e a cada 90 dias renovar esses voluntários. Então, um trabalho de voluntariado, eu mesmo, como empreendedor, quero ir lá dar aula. Não tem como eu falar para o professor instigar a veia empreendedora, sendo que ele não foi treinado para isso. A gente tem que pegar os empreendedores, então eles que vão ajudar. A partir de que ano seria que isso seria introduzido? A partir dos 7 anos de idade, a criança já pode fazer isso. Com 5, a gente pode fazer brincadeiras entre comprar e vender, coisas lúdicas, onde elas já começam a entender como funciona. Agora, a seriedade da matéria é a partir dos 7. Certo. Pablo, você também falou aqui para a gente sobre a importância da geração de emprego, que isso inclusive reduz o índice de criminalidades, várias outras coisas. A gente foi atrás, viu que dados da Prefeitura de São Paulo aqui em 2023 tinha 500 mil pessoas desempregadas. Você acha que essa diferença de 1,5 milhão poderia resultar em problemas maiores, por exemplo, de mobilidade, de lotação de hospitais? Ou não é algo que vocês se preocupam? Você está falando de quê? Da geração de 2 milhões de empregos e essa diferença. Rapaz, o que mais tem em São Paulo é desempregado profissional. Que ele não está na estatística de desempregado, está recebendo alguma coisa e ele não vai prosperar, cara. Entendi. E o que eu quero é manter essa renda que ele tem, que é pouca,
Entendi. E arrumar um emprego. E vou convencer o Luiz Inácio Lula da Silva a não tirar o Bolsa Família de quem arrumou um emprego. Porque o medo desse povo é porque eles são sequestrados pela esquerda. Não tem que cortar o benefício do cara. O cara tem que prosperar a ponto dele falar, eu não quero mais. Tem que ter a porta de saída. Agora, tirar não. Quem tem o benefício vai ficar. Entendido. E, Pablo, também é outra proposta bem relacionada a isso, é o cinturão das empresas. Como é que vai funcionar esse cinturão de empresas para melhorar o trânsito? Pega o mapa de São Paulo. Tem 472 bairros e 1.000 favelas. Vou te mostrar com o Rodoanel Norte. Não tem o Rodoanel? Só que não terminou os 44 quilômetros da região norte. Você diminui 50 quilômetros de circunferência, vai ter esse rodo empresa. É empresa nas periferias. Então é um anel, é uma faixa, né? De empresas, e essas empresas, para ter os benefícios fiscais que a gente vai propor através de estudo técnico, essas empresas têm que ter 80% dos funcionários morando no mesmo bairro da empresa. Candidato, o senhor tem várias empresas, né, tem participação em algumas. A maioria das empresas fica aqui na cidade de São Paulo ou fica em outras regiões? No Brasil tem loteamento, construção e em outros países também. Eu te pergunto por conta de impostos, né? O ISS. O ISS, que a alíquota pode variar de 2% a 5%. No seu plano, inclusive, fala em redução de impostos. Eu queria saber se o senhor pretende reduzir para mais serviços o ISS de 5% para 2% e se o IPTU o senhor pretende zerar. A candidata Tabata, ela falou que para algumas pessoas da periferia no primeiro ano dela que querem abrir um negócio, ela pretende zerar o IPTU. Queria muito interessante ela falar de zerar, sendo que ela é uma parlamentar que só aumenta imposto. Todas as votações dela com o governo federal foi aumentando mais de 10 impostos. Eu acho que é mentira isso aí. E, inclusive, ela não vai nem ganhar também, então não serve para nada a declaração dela. Mas o senhor pretende zerar? Sim, o benefício fiscal através de projeto e de estudo é para quem empregar as pessoas. Então, a luta é essa. Então, para alguns segmentos, essa questão da viabilização, principalmente no centro expandido, para a questão de diminuição de IPTU. Agora vai vir a reforma tributária, né? E na reforma a gente já vai ter essa dinamização tributária automática, que vai vir do governo federal. Boa. Certo. E, Pablo, outra coisa que a gente, novamente, cara, fala com uma audiência aqui de jovens empreendedores, você poderia contar como que foi sua primeira iniciativa empreendedora, cara? Quantos anos você tinha? Cara, quanto dinheiro você tinha? E também o que foi o seu maior aprendizado, cara, empreendendo? Cara, não foi um negócio, mas eu vi que foi um empreendedorismo ali. Quando eu pedi pro meu pai comprar um Tamagotchi, que é aquele bonequinho japonês. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 23. Você não viu o Tamagotchi, viu? Eu só vi na internet. Na internet. Eu não Você presenciei. não sabe a paixão que é esse negócio. Eu me senti velho agora com vocês aqui. E aí, custava R$18. Meu pai falou, não vou te dar. Eu tinha 9 anos. Aí ele falou, não vou te dar nada, você vai ter que trabalhar por isso. Aí eu lembro de acordar às 6 horas da manhã num dia, em 96. Morava no centro da cidade. Peguei umas madeiras, os cavaletes, comecei a tampar os estacionamentos na rua. E aí a pessoa, nunca esqueço do meu primeiro pagamento, quando eu tinha 9 anos de idade, uma moeda de 25 centavos. Tinha 2 anos já do plano real. Eu ganhei uma moeda de 25 centavos, eu queria chorar. Falei, caramba, mano. E saí tampando os estacionamentos e trocando ali. E eu nunca esqueço da abordagem. Eu chegava na pessoa e falava, ó, você tem que pagar primeiro, não é pra pagar depois, não. Eu juntei R$18, cara. Os 18 conto, eu não queria mais arrumar, nem vigiar mais nenhum carro. Fui lá, comprei o Tamagotchi no camelódromo. E aí, cara, cheguei em casa, eu chorava, olhava para aquilo. Você até escrevi um dos 62 livros que eu publiquei. Um deles é Vá Cuidar da Sua Vida, com base nessa história. Então, com 9 anos ali, depois eu não lembro de ninguém me dar uma mesada. Cadeirada eu ganhei esses dias, mas mesada não. Meu pai, ele foi muito duro comigo, né, na questão de criação. Ele é um cara assim, que me ensinou muita malícia, muita sabedoria, e ele nunca alisou. Eu trabalhei 13 anos de CLT. Então, trabalhando 13 anos na CLT, trabalhei como sonoplasta, e depois eu trabalhei como atendente de call center, fui instrutor de treinamento, fui coordenador de RH, depois fui coordenador de operações, passei em várias áreas dentro de uma empresa de telefonia, depois fui para a empresa da família da minha esposa. Eu acabei comprando essa empresa no final do ano. Resumindo, depois que eu saí disso, eu falei, agora eu vou começar a empreender. Então, a minha empresa, que é a empresa mais antiga, é de 2018.
Super recente. A mais antiga. Para mim é uma vida, esses 6 anos. Sim. E todo mundo fica assombrado por quê? Porque eu era consultor de outras pessoas, de empresários, de artistas, e eu cheguei um dia e falei, mas por que eu não tenho meu próprio negócio? A consultoria já era um negócio, né? Só que eu decidi, falei, cara, é o seguinte, o que eu ensino para esses caras eu vou aplicar. E fui embora. A maior veia minha foi o ensino. E até hoje é o que eu mais gosto. Desde quando eu fui instrutor de treinamento em 2006. Então eu dou aula desde 2006, Eu sou um dos maiores educadores aí do país, falando de AD, né, de infoproduto, 1,5 milhão de alunos. Eu sou proprietário de rede de escola também, infantil. Sou loteador, tem fazenda, tem resort, mexo com hotelaria, mexo com aviação. E, Pablo, você abre assim, uma noção de grandeza, assim, de faturamento do grupo, alguma coisa nesse sentido? Cara, até antes de mexer com política, tava batendo 2 milhões de faturamento por dia. Por dia. Exato. Porque, Pablo, uma coisa que a gente viu, a gente também fez essa pergunta para o Nunes, até no Poder Monitor lá, a gente viu que você declarou 169 milhões e 500 mil reais junto ao TSE e, pelo valor de mercado, a magnitude dos seus negócios, esse não é um valor desproporcional, dados os resultados? Cara, tem um monte de coisa que chama, se você quiser estudar, você sabe o que é MC? Mútuo conversível? Sim, então. Mútuo conversível deve ter uns 40. Não tem que declarar ele. Não precisa. Segundo, equity, sabe o que é? Sim. Então, tem empresa minha avaliada em 300 milhões, mas é uma avaliação. O que entra no TSE? É o contrato social. Isso. Então, o contrato social da empresa está lá 2 milhões e o equity da empresa é 300. Para que eu vou declarar isso? Não precisa. Legal, para esclarecer. Então, MC, equity, VGV. Sabe o que é VGV? VGV eu não sei. Valor geral de venda. Então, eu tenho um loteamento sozinho lá, tem 1,8 bilhão de VGV que eu estou recebendo em carteira. Para que eu vou declarar se não precisa declarar? Não precisa. Por quê? Porque isso aí, isso não entra. Né? Tem casa minha que está lá, sei lá, valor venal de 8 milhões, eu nem vi isso aí. Meu contador que cuida, e tem uma equipe de family office que cuida. A casa está lá avaliada por 8, né? Porque é o valor venal, mas se eu quiser vender, a casa vale 50. Entendi. Eu tenho terreno em Alphaville que custa 100 milhões, deve estar por 20 lá. Mas por que é isso? É o valor venal. Lá eu não tenho que ficar dando explicação do futuro, de VGV, de mútuo conversível, de equity que eu tenho das companhias. Tem companhia que eu coloquei 1 milhão, a companhia vale 400 milhões. Entendi. E ali é do meu CPF. Aí a estruturação, que é de direito empresarial, eu tenho umas 7 ou 8 holds. Essas holds, elas controlam outras empresas. Então, eu não tenho que declarar as empresas que estão debaixo das holds. Entendi. Eu preciso declarar o capital social. Então, às vezes, o capital social ali naturalmente é de quando a gente começou a empresa. Entendi. E tá tudo bem para mim. Eu sou um trabalhador que tem 160 milhões no imposto de renda de pessoa física. O grupo inteiro vale alguns bilhões de reais. Boa. Candidato, falando sobre mobilidade urbana, tem a sua proposta dos teleféricos, que o senhor já falou várias vezes em outras entrevistas. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor fala que vai ser gratuito, correto? Para quem mora. Gratuito para quem mora. Para quem mora, para quem for usar para serviço, para turismo, porque eu quero levar investimento para quebrada. E aí já tem algum valor de quanto seria para... Depende de estudo técnico, tem que votar num plano. Como é que funciona a política? Política, você aprova um plano através de uma pessoa. Conseguiu aprovar? Aí, deu 6 de outubro para frente, que eu sei que a gente vai vencer com a graça de Deus e a confiança do povo, aí a gente vai para estudos técnicos. Aí você fala, mas por que você já não sabe? Só se eu ficasse conversando fiado, porque para ter estudo técnico eu vou gastar milhões. Eu vou gastar do meu bolso? Não, vai ter que gastar para descobrir a melhor forma de fazer. Agora, que vai ser gratuito para quem mora, é gratuito. Tem algum nome para ajudar o senhor nisso, que o senhor já está vendo aí para implementar? Tem muita gente. A gente conversa com os próprios donos, né, das empresas que fabricaram. Tive com um dono em Balneário Camboriú, que ele comprou, custa 50 milhões o quilômetro. Tive o Sabará, esteve falando com o secretário de transporte lá de Medellín. A gente fez o acesso a todo mundo. E seria a partir do primeiro ano de governo? E quanto se custaria? Você 50 milhões o quilômetro. 50 milhões o quilômetro. É o transporte mais seguro do mundo, que é elevador na horizontal, é um elevador no cabo, né? Não tem parada, né? Assim, a pessoa entra de uma estação e vai até chegar na outra. Não fica parando. É limpo, né? É ecológico e 5 vezes mais barato que escavar o chão para fazer metrô. E no meu Instagram, quem estiver assistindo, vai lá, Pablo Marcal por SP. Você vai rodar uns vídeos lá, você vai achar o teleférico funcionando. Tem gente que não entende nada e fica falando que aqui não tem relevo. Não precisa do relevo, tem um poste.
Em Orlando, que não tem um único declive, funciona. Madrid funciona, Barcelona funciona. Por que isso? Porque a cidade não foi projetada para ter stand de gente. E para fazer esse redesign das periferias, vai precisar de investimento de infraestrutura nos lugares e essa bênção vai ser para as periferias. E, Pablo, a gente tá falando de empreendedorismo, muito sobre perfil. Quem tá assistindo aí, faz o M. Eu tô vendo o povo aí, ó. Que, cara, você tem preocupação que algum candidato seja eleito que não tem o perfil empreendedor para liderar essa cidade? Qual cidade você tá falando? São Paulo. Mas não tem como. A gente vai vencer isso. Não tem como perder pra esses pangaré aí, não, cara. É um povo muito ruim. Papo enfiado. Não tem nem o que dizer. Quais são as principais diferenças, candidato, que você avalia entre administrar uma empresa e administrar a cidade de São Paulo? Que na empresa, se eu fosse receber uma votação para dirigir uma companhia hoje, eles teriam que me pagar uns 5 milhões por mês, com a capacidade que eu tenho hoje. E a diferença é que para dirigir São Paulo eu vou ganhar 20 conto. Que não dá para pagar o piloto do helicóptero. Essa é a diferença. Agora, o povo sabendo da minha capacidade e do meu coração e do meu lado social, porque sempre a esquerda enganou o povo achando que é a esquerda que cuida do povo. E é mentira. A esquerda ilude o povo. E a direita tem medo de ir pra quebrada. Por que o Boulos está apavorado? Por que o Nunes está apavorado? Porque a quebrada está comigo. Porque eu sou um garoto, né, que fui pobre e sou um cara hoje extremamente rico. E aí eles não estavam preparados, acharam que eu ia entrar cá, ele é um influenciador. Todo mundo me olha do olho e faz isso, ó. Eu acabei de vir agora da Penha, a gente foi fazer uma carreata ali, amigo, que coisa assustadora, tá dominada essa cidade, tá dominada. Nós vamos ganhar no primeiro turno. E aí, o que a mídia vai ficar fazendo agora? Eles ficam desesperados ensaiando assim, olha, no segundo turno o Marcelo não ganha de ninguém. Que segundo turno, moço? Vocês estão com a síndrome do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ficava com essa conversa. Vocês votam em mim que no segundo turno eu arraso. Ninguém quer votar no você nem no primeiro, você vai pro segundo, que jeito? Agora, como ter o segundo turno se a gente vai ter 3 milhões de votos? Com 3 milhões de votos não tem segundo turno e acabou. Acabou o jogo. O povo não quer mais vocês aí, não quer o Step, o vereador, não quer esses deputadinhos de meia tigela, não quer esse papagaio de pirata de TV. Ontem eu tava dando risada. Aonde que o da Pena foi parar? Ele tá com 70% de rejeição e tá com 2% das intenções de voto. Ele vai terminar a corrida em último. Vou valendo o que vocês quiserem. Ele vai terminar a eleição com 1% de voto válido. Por quê? Porque mostrou que é um ditador, mostrou que é um pangaré, teve atitude análoga de orangotango, é agressor, tá aqui a prova. Minha costela aqui fraturada, 6º arco costal e a base do meu dedo aqui. Poxa, Datena, você tinha que ir embora, cara. Você tá cheio, você tá com 6 estênis do coração. Me ajuda aí, para de encher o saco nosso. Não vai mais em debate não, pelo amor de Deus. Só antes da gente continuar, o Miguel vai te fazer uma pergunta, candidato. O candidato da Atena foi convidado ao podcast, infelizmente não pôde vir. O Poder 360, como foi citado, fica à disposição caso queira ter algum direito de resposta, só porque é de praxe, a gente está fazendo isso com todos os candidatos. Belezinha. Pode usar meu Instagram lá se quiser direito de resposta também, que lá tem uma audiência absurda. Boa, Pablo. E aqui a gente também sabe, você citou que a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de empreendedores, sendo que a maioria deles são micro e pequenos empreendedores, e você também propôs o acesso ao crédito popular por meio do Fundo Garantidor. Você poderia explicar como é que isso vai funcionar? Inclusive eu tive com o príncipe da Arábia Saudita e mostrei essa ideia, eu e o Sabará, ele nos convidou para ir para a Arábia Saudita, vai ser um dos grandes investidores aqui. Cara, se não tiver crédito concentrado nas comunidades, não tem como fazer aqueles lugares prosperar. Você tem que entender que favela significa ausência do Estado. Favela é ausência de Estado. E é bom para esses canalhas que continuem as favelas, porque assim vocês vivem na esperança de dias melhores. Eles não vão dar, cara. Eles fazem graça para vocês só na eleição, para tomar seu voto. Depois vira as costas. A prova é que você não tem saneamento básico aí. Você não tem emprego perto da sua casa. Cara do céu, como que vocês vão cair nessa ladainha de novo? Tem gente morando em casa de lata há 10 anos, casa de madeira. Tem gente que bateu laje em cima de esgoto e tá aí. Que dignidade é essa? Em 1460 dias não vai ter casa de lata e nem de madeira. Vou te dar um cheque moradia pra você resolver isso. Isso é uma promessa de campanha. Algumas promessas, como prender o Ricardo Nunes por conta de merenda, né, que eu vou facilitar, quem prende é a Polícia Federal, né, eu vou facilitar fazendo um pente fino na gestão, ele e muita gente, mais de 100 indiciados pela Polícia Federal,
está desesperado com isso. Então, o que eu peço para cada um de vocês? Vocês têm uma sensibilidade de entender que é um tempo onde a gente pode mudar completamente a cidade. Eu não tenho compromisso com nenhum desses caras, zero. Não curve minha cabeça para eles, só para Deus, e vou servir vocês. Eu sou servo do povo. Candidato, agora a gente vai passar por umas perguntas mais políticas, um pouco menos assim das propostas de plano de governo e empreendedorismo. O senhor falou que entrou nessa disputa porque o seu candidato era o Ricardo Salles, deputado Ricardo Salles, e ele acabou deixando a disputa e não tinha ninguém que representasse a direita. Queria que o senhor falasse como é a sua relação hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro e se o senhor acha que, se tivesse o apoio dele, estaria mais bem colocado nas pesquisas. Cara, o Bolsonaro é alguém que é o primeiro presidente da direita e a gente precisa muito dele, né, para esse conservadorismo se consolidar. Eu acredito que se o Salles tivesse, o Salles estaria muito bem pontuado. Mas quando eu vi a disputa sem ninguém conservador, ninguém, né, de direita, eu falei, tem alguma coisa errada. A maior parte da cidade de São Paulo se declara de direita. 63%. Então não faz sentido. Essa disputa ficar só do lado esquerdista, só tem esquerdista na disputa. E eu realmente entrei, isso não é meu sonho, eu não tenho sonho de ser prefeito, isso aqui é uma missão para mim. E se o povo virar as costas para mim, eu quero ver que dia que vai chegar alguém sem dinheiro público, dando conta de patrolar esses jornalistas tudo, esses militantes. Porque para mim é uma aventura sentar na frente desse tanto de jornalista e olhar nos olhos deles que eles têm ódio daquilo que eu carrego. Então eu quero ver achar outro que vai dar conta de fazer isso, sem tempo de TV, sem rádio, sem nada. E eu fiz isso. Agora, se vocês virarem as costas para mim, fiquem em paz. Minha vida é boa o suficiente, a sua vai ficar ruim. Se virar as costas para mim é uma questão sua. Para mim é missão. Se você não quiser que o 28 realmente governe servindo o povo, então vai ser um livramento para mim. E a questão do Bolsonaro, eu acho que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Foi Deus que permitiu ser desse jeito. Eu estou feliz que o povo está comigo. Realmente estamos sozinhos, Deus e o povo. Né? E um beijo aí pro Bolsonaro. Acho que foi uma péssima escolha dele mexer com gente que não tem os nossos princípios e valores, gente que é abortista, gente que acredita em coisas em linguagem neutra. Né? O secretariado ali do Nunes e o governo é absurdamente esquerdista e acho que foi muito ruim para a imagem dele. O senhor falou que só tem esquerdista nessa eleição. O senhor considera a candidata Marina Helena de esquerda? Ela não é viável para vencer a eleição. Ela é uma boa pessoa, mas para você vencer no cenário de democracia, você tem que ter popularidade. Você vê, a viabilidade não é você que determina ou você acha na sua cabeça. São 10 que estão disputando essa eleição e entre os 10 têm certeza que vão vencer. Só que dos 10 só tem 3 que têm viabilidade popular. Só 3. O Datena, que era o cara que poderia parecer ter essa popularidade, porque ele é o mais famoso de todos. Só que o povo não deu a credibilidade política para ele. Ou seja, ele entrou na disputa com 19 e hoje ele está com 2. 2 pontos percentuais. Significa o quê? Que foi o maior revés político da história até hoje. Datena é a maior vergonha eleitoral que o Brasil já assistiu até hoje. Arrogante. Ele sempre falou com a televisãozinha lá, quando ele viu alguém face a face combater nele, quando alguém tocou na ferida dele, sobre agressões, ele ficou maluco. Perdeu as estribeiras, faz um videozinho ou outro, alguém comemorando a cadeirada, porque tem gente doente mental igual ele, comemorando agressão contra outra pessoa, só que ninguém vai dar o voto para ele. Isso é assustador. Ele é o principal case de insucesso político na história. Então ele tinha a popularidade, mas eu consegui descredibilizar ele. Ele também, por estar vazio em proposta e conversar fiado. E esse episódio todo, a rejeição dele está batendo 70%. O que significa isso aí? Significa que não é só a popularidade, tem que ter viabilidade, confiança. O povo tem que olhar no olho e falar, eu acredito no que você está falando. Então, hoje só tem 3 candidatos. E no dia 6 nós vamos descobrir o único que vai governar a cidade. Para mim não tem segundo turno em hipótese nenhuma. O senhor falou mais de uma vez que não vai ter segundo turno. Caso haja segundo turno e o senhor esteja no segundo turno com o atual prefeito Ricardo Nunes ou com o deputado Guilherme Boulos. No caso, só se o senhor for para o segundo turno com o deputado Guilherme Boulos especificamente, o senhor espera ter o apoio do presidente Bolsonaro explicitamente? Segundo turno é lá no Rio de Janeiro contra o Paz, aqui não vai ter.
Pablo, até 2 comentários aqui que a turma mandou. Primeiro, do Você no Japão. Marçal, a placa do meu caminhão aqui no Japão é 28. Te marquei no Insta. 75% do Japão faz o M. Sonhado por um Brasil melhor. Deus te abençoe o primeiro turno. Abraços, Yudi. Quem foi pro Japão por falta de oportunidade vai voltar pro Brasil em pouco tempo. Que aqui vai ser a terra das oportunidades. Nós vamos liderar as nações. Isso aqui vai ser a terra do avivamento. Pega o código aí. Boa. Próximo do Henrique. Pablo, ele esqueceu de mencionar o período que ele trabalhou com bancos. Gostaria de saber sobre a experiência dele nesse setor. Não trabalhei com bancos. Eu estou fazendo um MVP para lançar meu próprio banco e quero que os brasileiros aprendam isso. Nos Estados Unidos tem mais de 10 mil bancos. Aqui no Brasil tem 140 instituições financeiras e só 12 governam sobre tudo. O brasileiro não acredita que ele dá conta de fazer. Aqui não tem marca de carro, não tem marca de computador, a gente não faz nada, a gente só consome. É por isso que esse M aqui não é de Marçal, é de mudança de mentalidade. Boa. Próximo, para a gente fechar esse bloco, Thiago Torres. Acredito que a maioria dos que têm uma pequena empresa ou são MEI, ou quem pensa em abrir seu negócio com o Marçal, terão mais chances de prosperar. Terão e serão treinados para isso. Vai ter treino para você migrar de MEI e subindo até você ter um grande negócio. Porque todo grande negócio, 99% deles começaram pequeno. Boa. Pablo, você mencionou a importância, novamente, da educação empreendedora até para prosperar. Você, antes da carreira política, foi um cara que ensinou muitos empreendedores a como prosperar. Você acompanha a taxa de sucesso desses empreendedores? Tem esse número? 92%. 92%. E como que você planeja expandir isso para a esfera municipal, para os empreendedores? Você pretende liberar o acesso às suas... As minhas não. Não, os meus não. Nós vamos trazer os melhores do país e pôr nessa plataforma. Certo, entendi. A plataforma da prefeitura, é uma faculdade digital. Certo. As profissões do futuro não tem nada a ver com essas 300 tradicionais. Pra você ter uma noção, você é host de um podcast. Não vai existir isso. Não, mas não vai. Coisa isso aqui é coisa antiga. Que o dia some. Não tem. A pessoa vai falar, cara, eu vou montar uma empresa de podcast. O que ela vai fazer? Contratar 2 inteligências artificiais que nunca fica doente, sabe essa coisa? E vai fazer um monte de pergunta aí, mega difícil. Daqui um dia vou te fazer uma pergunta. Não, vai você. Você vai responder uma pra mim. Claro. Você vai fazer uma cirurgia daqui 15 anos. Aí na cirurgia, o hospital vai perguntar pra você assim, ó. Você quer uma cirurgia com robótica e inteligência artificial com a precisão de 99% e é mais barato, que a tecnologia já vai estar rodando. Ou você quer operar com um humano que é mais caro e tem 80% de precisão? Responde você. Total. Eu ia pela tecnologia. Então, tá na minha vida. Vamos para avião agora. Avião que pousa sem piloto, com 0 acidentes, ou humano que tem tantos acidentes? Todo mundo vai optar por isso. E aí cabe a gente se reinventar isso. É isso que eu tô te falando. Agora, quem que tá por trás disso? A gente tem que ser os que criam essa tecnologia, os que consertam essa tecnologia, os que dão gestão nessa tecnologia, os que dão tudo. Perfeito. Se a gente não fizer isso, em 2040, a previsão triste. A gente vai ter a maior escravatura do mundo, que é a escravatura tecnológica. Tem um negócio chamado tecnocracia, que a gente é o povo. Por exemplo, o Facebook não é brasileiro. O maior consumidor do Facebook é o Brasil. O Instagram não é brasileiro, o maior consumidor é o Brasil. O WhatsApp não é brasileiro, o maior consumidor de novo é quem? Brasil. Significa o quê? A gente é um povo consumidor. A gente não é um povo que tem liderado nada, absolutamente. E a minha entrada na política é para fazer isso. Usar a política pública para estimular. Todo aluno de rede pública, a não ser que ele não queira, mas vai estar na grade onde a gente vai colocar como atividade extracurricular, a prefeitura ajudar cada aluno a lançar um livro. Você imagina. Você pega milhões de alunos, antes de sair da rede pública, lançar um livro. Colocar isso na cabeça de cada um. Essa cultura não tem, a gente fica só consumindo coisa dos outros. A gente tem que aprender a ser protagonista da nossa vida. Perfeito, Paulo. E outra coisa que a gente queria perguntar, você mencionou que o Datena nas pesquisas caiu, né? E você, cara, teve um crescimento. Você se arrepende de algo na campanha? Cara, nenhum. Eu não tenho dinheiro, eu tenho que chamar atenção. Muitas vezes parecer um imbecil, mas a verdade é essa. A gente precisa de chamar atenção, porque não tem tempo de televisão, não temos absolutamente nada de recurso público, então eu vou me arrepender de quê? Certo. Se a maior parte das coisas que eu fiz foi converter a energia desses imbecis que estão aí.
Nas últimas semanas, candidato, os debates foram marcados por algumas agressões, né? O senhor levou a cadeirada do candidato da Atena, no debate do Flow, um integrante da sua equipe deu um soco no integrante da equipe. Não, mas não foi assim, né? Foi o Duda Lima que tacou a mão no peito dele e tirou o celular primeiro, né? Eu acho que ele acabou plantando essa agressão, apesar de eu não concordar com ela. Então eu queria perguntar ao senhor, o prefeito Ricardo Nunes veio aqui, conversou com a gente na terça-feira e falou que o senhor orquestrou esse episódio. Ele é um pangaré. Ele é um pangaré. Esse cara é um pangaré. Eu vou prender ele em 2025, dando todas as provas necessárias para você pagar pelas merendas que você pegou das crianças. Você tá no processo da Polícia Federal. Você tá inventando isso, seu banana. Ô, candidato, por que o clima esquentou nesses últimos debates e teve esse episódio? Todas as vezes. Injustiça. Como, matematicamente, eu que sou analítico, cara, não faz sentido eu sair 3 vezes com a Marina, não sair nenhuma vez com esse banana. E a Tabata e o Bolho saíram 4 vezes no sorteio. Ficou nítido. Tinha 1 milhão de pessoas assistindo os comentários. Depois eu fui ver. Eu vou sortear aqui. Eu pegava as coisas na sequência. No do Flow? Qual debate? Do Flow foi um lixo. Aquilo lá não é debate. Aquilo lá é um lixo. O Carlos Tramontina não usou isonomia nem equidade. Porque quando o Datena falava mal de mim, ele não interrompeu a fala. Só advertiu ele depois do final. Eu falei, se ele tá usando essa tática, na minha fala eu vou descer o bambu também. E vou falar. Ele me deu 3 advertências no meio da fala e me interrompeu e me suspendeu, faltando 10 segundos. Alguns dias a internet tem explodido com a notícia de que você recebeu uma carta do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Alguns veículos disseram que o senhor não recebeu, que a campanha do Partido Fake news, eu mostrei, tá no meu Instagram, em Pablo Marcal por SP, só ir lá, tá lá a carta. Então tá, você não chegou a ver, não? Eu vi, mas gostaria que o senhor falasse sobre... Falar o quê? Eu falei pra todo mundo, eles mandam a carta, eu não vou mandar. A carta foi pra mim, não foi pra imprensa. Aí eles soltaram a fake news, eu fui lá e taquei a carta, agora vai falar o quê? Mas só, você também usou, a maior parte da sua campanha ganhou a relevância pelas redes sociais. Se você for pro segundo turno e for Esquece segundo turno, pergunta outra coisa, não vai ter segundo turno. Concedido tempo de televisão, você pretende fazer alguma inovação? Não vai ter segundo turno. Tá bom. Não use a minha mente para isso, e nem das 3 milhões de pessoas. Eu não preciso de todo mundo acreditar em mim. Eu preciso só que 3 milhões de pessoas aperte o 28 e confirma. Falando sobre relações e alianças políticas, candidato, uma reportagem do Valor Econômico, publicada na quarta-feira, disse que o governador Tarcísio falou, abre aspas, a postura é uma ameaça à democracia, depois do debate do Flow. O governador vem reiterando apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes. Eu gostaria de saber o que o senhor acha disso, o que o senhor responde a isso, e a sua relação com o governador Tarcísio. A relação com ele é boa, é republicana, ajudei ele na campanha, tem respeito por ele, e quando terminar a eleição a gente se resolve. Mas é uma péssima decisão. Um cara que foi eleito pelos conservadores, o cara de direita, apoiar um banana, que é centro-esquerda, com o secretariado todo de extrema esquerda. É uma vergonha para esse país e para esse estado. O senhor pretende, então, caso eleito, alinhar... Claro, o Tarcísio é um cara de bem, ele é um burocrata, né? Ele não é um apaixonado, ele não é um patriota, ele é um burocrata analítico que é bom para resolver problema, tocar obra, eu gosto muito dele, ele sabe que eu gosto dele. E eu fiz o combinado com ele, dele não encher meu saco, eu nem falo nele, eu tô falando dele porque você tá tocando aí no assunto. Depois do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor considera o herdeiro dessa direita? Não sou herdeiro de direita, porque eu não sou filho dele, nem filho de movimento. O conservadorismo não é meu nem do Bolsonaro, é do cristianismo, cara. É de quem acredita na tradição, não só do cristianismo, mas de quem acredita no trabalho, na liberalidade econômica. Quem é Bolsonaro e Marçal perto disso? Ele foi o primeiro presidente, mas o cristianismo tem 2000 anos. A liberalidade econômica tem centenas de anos. As pessoas, elas confundem querendo dar nome ou rótulo para as coisas, mas esse movimento é maior que a gente. Se o Bolsonaro morre e eu morro, a gente não é pai disso. Ninguém vai ficar órfão. Tem milhares ou milhões de pessoas que acreditam da mesma forma. Mas se o senhor acha que o senhor é o principal nome depois do ex-presidente Bolsonaro... Negativo, tem muita gente na minha frente, o Nicolas, tem muito cara bom na política. Eu nem entrei, vocês têm que me dar o cargo primeiro, para depois falar que eu sou alguma coisa. Eu preciso dar função primeiro. Certo. E Pablo, o que são suas aspirações para a política? José do Egito. Como assim? O José do Egito. Você tá falando a minha inspiração? Não, a sua aspiração, desculpa. Então, tá. Onde você se imagina como futuro para a política?
servindo o povo. Servindo, sempre. fazer os 4 anos, depois Fazer disso... 1460 dias. 1460 dias. Cumpriu os 4 anos à frente da prefeitura, depois o senhor pensa em futuramente ir para Brasília, ir para o Congresso, ou ainda não tem isso em mente? Né? Um dia nós vamos ser presidente do Brasil. Vamos amadurecer essa ideia aí. Tá certo. Boa. Eu vou contar pela primeira vez aqui para onde que vai a capital federal do Brasil quando eu for presidente. Vai ser no Maranhão. Ela já foi no Rio de Janeiro, um cara conseguiu levar ela para o Brasil Central, criou um eixo de desenvolvimento, o Brasil era só costeiro, o Juscelino Kubitschek construiu aquela cidade em 1000 dias, e agora chegou a hora da gente recuperar o Nordeste. Então, desde quando ele fez o 55, o Juscelino Kubitschek, ele trouxe um desenvolvimento absurdo nesse eixo, né, no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e quando isso... Quando eu estiver bem maduro e for mexer com a presidência da República, essa vai ser minha proposta, é a primeira vez que eu estou contando ela em público. Levar ela para o Nordeste e para o Nordeste fazer o maior desenvolvimento da história do país. Aí depois de 70 anos a gente termina, alguém de coragem dessa época leva lá para o Norte e a gente encerra esse desenvolvimento completo do país. Perfeito, Pablo. E a gente também viu você falando sobre a colaboração com o Tarcísio, e a gente está fazendo uma pergunta para todos os candidatos aqui. Gosto muito do Tarcísio, ele sabe disso. Agora ele está desesperado porque ele tem um perfil psicológico conforme, ele gosta de gente que é fraca, né, assim, para lidar e tudo. E às vezes ele não gosta da minha intrepidez, da minha ousadia, mas não vou te dar trabalho não, governador. Vamos limpar o Tietê junto, vamos terminar sua obra do Rodoanel junto, as coisas que você não conseguiu terminar, eu vou te apoiar para você terminar. Até nesse sentido, exatamente nisso. Não entra na competência do município, mas 2 coisas que entram na competência do Estado relacionadas a futebol. Os clássicos aqui de São Paulo são de torcida única e a lei de não poder vender bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol. Sendo que na prática o pessoal fica se embriagando até antes do jogo. Isso são coisas que você tem uma opinião e pretende trabalhar com o Tarcísio para mudar? Cara, se tá indo bem, não precisa mexer nisso, né? Às vezes, num clássico tem um movimento ali de paixão tão grande que se você contribuir e for relaxado com isso, você pode provocar desastres dentro do estádio de futebol. Acho que tá indo bem essas questões. Boa. E, Pablo, para a gente fechar também aqui uma pergunta que a gente fez para todos os candidatos. Cara, seu restaurante preferido aqui em São Paulo? Restaurante preferido. Como é que chama aquele que a gente come lá? O Sujim? Sujinho? Clássico. É, Sujim. Clássico. Eu já fui muitas vezes no Sujim. O que é? Pode falar aí. A gente se vê na rua aí, que aqui é campeão de carreata, de passeata e motociata, os outros têm medo de ver o povo, então lá vai, eu tô... Seu time de futebol, Pablo? São Paulo Futebol Clube, desde 92 que eu torço, desde pequeno. Boa. Eu gosto demais do São Paulo. Meu filho mais velho torce pro Corinthians, estive lá no Itaquerão com ele. O 02 é palmeirense e o resto lá em casa, o resto não, né? Os demais, tudo São Paulino. Todos São Paulo. Tem minha filha que eu não entrei na cabeça dela ainda, eu vou deixar ela escolher o São Paulo. Vai ter agora domingo São Paulo e Corinthians, hein? Como é que vai ficar a família? Aí meu filho de um lado e eu do outro. Boa, Pablo. Muito obrigado. Se você quiser dar um recado final aí pra turma, o espaço é seu. O recado é o seguinte: eleição é uma chatice, mas ela define o preço da comida, do transporte, se você vai prosperar ou não. Se você colocar um comunista, você vai ter atraso, mais impostos e eles vão gastar seu dinheiro porque eles não sabem gerar riqueza. Então eu peço para você, né, eu tô vendo aqui nos comentários, a maioria aí fazendo M, tem uns que ficam xingando. Mesmo xingando, se você for inteligente, você não vai votar nesses candidatos pangarés aí. Você vai votar em alguém que você não gosta, que sou eu. Porque eu sou o que mais aguenta tranco, o que mais pagou milhões de impostos, o que saiu da pobreza e mostrou que dá para fazer. Eu sou o cara, né, que namora com a mesma pessoa. Eu casei com a mulher da mesma cidade. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci ela. Eu sou um cara correto no que eu faço. Se você chegar perto de mim, você vai perder essa imagem errada que você tem ao meu respeito. Mas não sei, eu não gosto de você. O problema, eu vou falar como eu já falei para muita gente que depois de me conhecer, fala, eu tinha uma visão errada. A culpa é só sua. Não é sobre mim, é sobre você. Quando você vê uma pessoa e ela te incomoda, às vezes ela tem algo que você não consegue fazer na sua vida e você quer pôr na conta dela. Então eu não quero ser amado por todo mundo. Eu quero que você pelo menos fale, vamos colocar esse cara para testar o que ele tá falando? Vamos fazer uma política diferente? Você vota errado demais, você vota apaixonado demais. A esquerda tá falida.
A prova é que só tem um candidato do PSOL no Brasil inteiro que foi prefeito e hoje está com quase 80% de rejeição no Pará. Você quer fazer isso de novo aqui? Colocar um extremista, invasor, depredador de patrimônio público, alguém que apoia a rachadinha, que é o artigo peculado 312 do Código Penal. Você tem certeza? Tem certeza que você quer colocar alguém que apoia grupo terrorista, apoia a ditadura, alguém que é apoiador de coisas que a gente não acredita, um comedor de açúcar, um cara que não cuida da vida dele, vive inflamado, um cara mentiroso. Não faz sentido. Então, assim, eleição não é pra gente votar em quem a gente gosta, é pra votar naquela pessoa que tem a capacidade de fazer diferente por todos nós. Então, eu peço que você me odeie, mas digite o 28 e aqui eu vou te falar algo. Presta atenção. A gente se vê na urna no dia 6 e mesmo que você queira apertar o 13 e confirma, você vai apertar o 28 primeiro pra você me encarar. Me encara primeiro, digita o 28 e olha pra mim pra ver se eu carrego o futuro dessa cidade ou não. Eu te peço, digita esse 28 e confirma. E você que quer ajudar na campanha, nós estamos entrando na reta final, vem para São Paulo, para o que você está fazendo, arruma as folgas e vamos dominar as ruas para a gente, de fato, mudar essa cidade. Mudar M de mentalidade. Faz o M aí todo mundo, me segue no Pablo Marcal por SP no Instagram e dá uma olhada na agenda lá, a gente se vê em algum lugar. Eu te vejo na rua até te ver na urna. É nóis. Certo. Obrigado aí, gente. Só para fazer um adendo, o deputado Guilherme Boulos também foi convidado essa semana para estar aqui com a gente no podcast, por indisponibilidade da agenda não pôde vir, também foi citado e também se quiser enviar algum direito de resposta para nós, o Poder 360 está à disposição. Boa, queria agradecer novamente o Pablo, agradecer a audiência, 286 mil pessoas, turma, acompanha a gente também nas redes sociais, no @podesonharpdc, se inscrevam no canal do YouTube do Poder 360, foi um prazer, muito obrigado. E comentem aí o que vocês acham. Tamo junto, obrigado pelo convite. Escreve todo mundo assim pra finalizar e faz um stories. Não vai ter segundo turno, vai ser no primeiro, nós vamos levar esse negócio. Tamo junto, faz o Valeu. Boa.